está chegando o dia, né, do julgamento do deputado Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. Tudo indica que os ministros devem formar maioria pela condenação, mas o governo colocou na zaga, deu a camisa 4 ali para André Mendonça, para ver se ele consegue segurar o jogo, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E esse é o caminho, Megali. Na quarta-feira começa esse julgamento, que aliás foi antecipado no Supremo Tribunal Federal, depois de toda a controvérsia da história de Daniel Silveira, que não queria usar a tornozeleira eletrônica, acabou cedendo, porque teria que pagar uma multa lá de R$15 mil por dia, está usando a tornozeleira. Ele chegou ali a ficar dentro do plenário da Câmara para evitar que fosse de alguma forma abordado por policiais federais, né? Mas depois acabou aquela polêmica e, em função disso, o Supremo antecipou esse julgamento agora para quarta-feira. E é o julgamento final. Muito se ouvia aqui em Brasília uma crítica de punições antes de uma condenação final, mas agora chegou a hora do Supremo Tribunal Federal se manifestar sobre o que falou o parlamentar e sobre ameaças que ele fez a ministros do Supremo Tribunal Federal. O que a gente viu, Megali, ao longo de todo esse caso, foi uma unidade do Supremo Tribunal Federal pouco antes vista aqui, porque o Supremo sempre se divide, né? E sempre tem ali alas dentro do Supremo Tribunal Federal, não nesse caso. Nesse caso, houve uma união. Qual é a novidade? A novidade é que temos um novo ministro, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça, que é visto como alguém da confiança do presidente, estava no governo quando o presidente fazia críticas à postura do Supremo Tribunal Federal frente a esse caso de Daniel Silveira. O que estão esperando acontecer aqui na quarta-feira, Megali? Primeiro, uma unidade novamente dos ministros do Supremo pela condenação de Daniel Silveira, depois de toda a repercussão desse caso, e a condenação, claro que a repercussão e a consequência seria a perda do mandato, o Supremo determinar a perda do mandato, né? E mesmo se não determinar a perda do mandato, uma punição, uma condenação em última instância torna o parlamentar inelegível, ele não poderia concorrer nas próximas eleições, né? Ele está querendo se lançar aí ao Senado, inclusive, depois de toda essa confusão em torno do nome dele, né? Ganhou muita notoriedade, né? Aliados, inclusive, apoiadores. Agora, os aliados do governo estão esperando que André Mendonça solicite vista, peça vista, e aí tranque esse julgamento. E quando se pede vista, não há um prazo determinado aqui. Os ministros costumam sentar em cima de processos, e realmente fica difícil de retornar à pauta, né? Agora, a dúvida, Megali, é se o indicado do presidente, o André Mendonça, vai se prestar a isso. Ou seja, logo no início da gestão dele, do mandato dele, ele vai se virar contra todo o Supremo Tribunal Federal para segurar um julgamento ad eternum aqui, ou seja, até a próxima eleição. O que os aliados do governo estão apostando que ele possa segurar o julgamento para permitir o Daniel Silveira se candidatar na próxima eleição. Tecnicamente, teoricamente, ele até poderia fazer isso, mas ele compraria uma briga com todos os ministros do Supremo. Agora é esperar quarta-feira para ver o que acontece, né? Se ele pedir vista, o que a gente pode ver é um movimento de corpo do Supremo Tribunal Federal, dos ministros justamente aproveitando aquele momento ali da solicitação de vista para antecipar os votos, no movimento de pressão. Isso pode e deve acontecer. E todos podem antecipar os votos, ou seja, teria já um placar definido só esperando o retorno da vista de André Mendonça, né? Então, quarta-feira está marcado o julgamento de Daniel Silveira. Agora, é uma situação muito sui generis mesmo, né, Orengo? Porque vamos supor, então, que o André Mendonça vá lá, peça vistas e segure o assunto até a próxima legislatura. E o Daniel Silveira vai lá e se candidata, sei lá o que seja, e se elege. E aí o julgamento é retomado e ele é condenado. Essa condenação retroagiria sobre a candidatura de 2022 de Daniel? Quer dizer, ele perderia o cargo ou não? Seria um debate aqui para os próprios ministros definirem, né? Geralmente, na dosimetria, ao final do julgamento, os ministros, eles votam sobre a consequência, o que vai acontecer. E esse debate seria levantado. Por quê? Porque ele teria se eleito, né? Teria sido eleito com justamente essa brecha, a brecha de um pedido de vista, né? Se ele for condenado, tecnicamente ou teoricamente, ele não poderia ter concorrido. Então você cria uma situação, né, constrangedora ali para o ministro, né?
Agora é esperar a postura do próprio ministro André Mendonça, né? Depende dele, né? Mas há uma aposta aqui de aliados do governo que ele vai se colocar ali firmemente em defesa de Daniel Silveira, até porque estava há pouco tempo num governo que defendia o deputado Daniel Silveira. Basta lembrar que o presidente convidou Daniel Silveira para uma cerimônia recentemente aqui no Palácio do Planalto, dando apoio a ele depois de toda a confusão estabelecida em torno da história da tornozeleira eletrônica, né? Mas cabe agora apenas aos ministros do Supremo. Mas seria um troço realmente constrangedor, né? O instrumento de vista é uma questão técnica, não deveria ser usado com fins políticos. Caso André Mendonça o faça, sim, não será o primeiro. Não será o primeiro a usar esse instrumento para fazer política. Mas é sempre um troço constrangedor.